O mundo vivenciou o maior IPO da história e a SpaceX foi avaliada em quase 2 trilhões de dólares, valendo muito mais do que várias empresas brasileiras somadas. Isso também gerou o primeiro trilionário da história. Elon Musk agora tem mais de 1 trilhão de dólares em patrimônio. A gente vai falar um pouquinho disso ao longo do vídeo. Mas diante de todo esse auê, de todo esse IPO, todo esse marketing que foi feito, muita gente veio me perguntar, será que vale a pena investir na SpaceX agora que ela tem ações listadas na Bolsa Americana? Ou será que é melhor ficar de fora? Dado aí que os IPOs eles são um pouco mais complexos da gente analisar. Nesse vídeo eu vou responder exatamente essa pergunta, e se você está chegando agora no meu canal, já deixa o like e se inscreve por aqui, porque eu costumo trazer bastante profundidade nos meus conteúdos, mas principalmente todos os meus vídeos eles são dúvidas dos clientes que eu tenho aqui na minha consultoria. Então, diferentemente aí de vários influencers, né, que montam vídeos e roteiros com uma super equipe de marketing, eu estou aqui mostrando a rotina de um consultor financeiro e falando pautas importantes para você que quer investir cada vez melhor. Então, deixa o like e se inscreve no canal. E vamos começar falando pelo básico. O que é um IPO? Por que uma empresa faz isso? Bom, o IPO ele é a oferta pública inicial. Na verdade, a IPO é a sigla em inglês para oferta pública inicial, que é quando uma empresa vende suas ações para o mercado financeiro. Então, em vez de você vender sua empresa para uma pessoa que você conhece, para o seu irmão, para o seu cunhado ou para um amigo aí distante que você conheça, você vai vender dentro do mercado financeiro, dentro das bolsas de valores. Isso tem um ponto positivo para a empresa e, claro, também tem um ponto negativo. O ponto positivo é que a empresa ela tem muito mais credibilidade, ela ganha muito mais visão. Se ela quer fazer fusões e aquisições posteriormente, ela tem muito mais facilidade de fazer isso. Ela consegue fazer o pagamento de dívidas de forma mais facilitada, captar recursos sem ter que pagar empréstimos no mercado financeiro e também ela gera liquidez para os sócios e diretores. A gente vai falar um pouquinho disso também mais para frente do vídeo. Agora, o ponto negativo é que a empresa acaba perdendo a mão em relação à valorização da empresa, porque o mercado financeiro ele tem aquela questão de agir com o estômago, de certa forma, né? Então, se as ações caem muito, a empresa perde valor de mercado por rebote, mesmo que isso não tenha nada a ver com os fundamentos das empresas. Quantas vezes você já viu no mercado financeiro boas empresas com ações em queda, né? Várias vezes isso acontece porque o mercado ele tem algumas dinâmicas próprias que as empresas de capital fechado não estão suscetíveis, mas também quem tem capital aberto, como o caso da SpaceX agora, tem várias vantagens que as empresas de capital fechado não têm. E às vezes até de boa forma, assim, as empresas lançam capital na bolsa só porque é bonito, porque é legal. Acredito muito que seja o caso da SpaceX. Então o IPO ele é basicamente isso, tem essas vantagens e essas desvantagens. E aí por conta do tamanho da SpaceX no patrimônio do Elon Musk e por conta dessa valorização da empresa também, o Elon Musk se tornou o primeiro trilionário da história. E o ponto é que ele tem 1 trilhão de dólares em patrimônio. Não necessariamente ele tem 1 trilhão de dólares na caixinha do Nubank dele, não é isso. É que ele tem aí 1 trilhão de dólares de patrimônio total. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa que ela é milionária porque ela tem 4 imóveis de 500 mil reais. Ela tem 2 milhões de reais em imóveis e ela é de fato uma pessoa milionária, mas ela não tem 2 milhões na conta dela. Ela tem 2 milhões no formato de um imóvel. É exatamente isso que transforma o Elon Musk no primeiro trilionário da história. Se é por mérito dele, se é por conluio, se é por alguma coisa, isso eu deixo uma discussão para você. Me comenta o que você acha da construção de patrimônio do Elon Musk. Eu tenho uma opinião, mas eu prefiro ficar quieto. E quando a gente olha para os IPOs da história, o IPO da SpaceX ele já é o maior IPO da história por muito, uma larga vantagem, mas eu fui buscar as informações dos 5 maiores IPOs antes da SpaceX, para a gente entender como é que funcionou essa dinâmica, o que aconteceu e o que a gente pode tirar de lição dessa história do mercado financeiro. E em quinto lugar, dos maiores IPOs da história, está a Visa, aquela operadora de cartões de crédito que você provavelmente tem um cartão da Visa ou tem a da Mastercard, que é a maior concorrente da Visa. A Visa fez o IPO em 2008 e na época levantou 17,4 bilhões de dólares. Na época, claro, tinha sido um dos maiores IPOs também. Em quarto lugar, a gente tem o IPO da NTT Mobile, uma empresa japonesa que levantou 18 bilhões de dólares no ano de 2004. Agora, em terceiro lugar, ficou o SoftBank, que fez o IPO em 2001, que na época levantou 21 bilhões e 300 milhões de dólares e tinha se tornado, claro, um gigantesco IPO naquele momento. Em segundo lugar, a Alibaba, a gigantesca plataforma de tecnologia e pagamentos da China. Então é o Alipay, né? Todo mundo que já pesquisou como é que faz uma viagem para a China se debruçou sobre o Alipay, sabe como é que ele funciona. A Alibaba era o segundo maior IPO da história, né? Com um levantamento de capital de 21,8 bilhões de dólares na época, quase 22 bilhões de dólares. E em primeiro lugar, antes da SpaceX, né, a gente tinha a Saudi Aramco, uma empresa de petróleo que pertence à Arábia Saudita, tinha levantado na época 25,6 bilhões de dólares. E como que esses ativos se comportaram depois? Mas antes de falar como isso aconteceu, é importante que você entenda, são anos diferentes, são épocas de mercado diferentes e são segmentos da economia diferentes. A gente não pode comparar a Visa com a Saudi Aramco, porque a Visa trabalha com cartões de crédito, a Saudi Aramco trabalha com extração e distribuição de petróleo, então são segmentos completamente diferentes. O momento do mercado também é completamente diferente. Por quê?
A Alibaba e a Saudi Aramco fizeram um IPO em 2019 e logo depois, em 2020, nós tivemos uma pandemia onde as ações do mundo inteiro caíram. Parece que nem tinha racional para isso. Então, tudo caiu. Então, não necessariamente o fundamento da empresa está envolvido nos cálculos, mas é importante que a gente entenda como que os IPOs se comportam ao longo dos anos. Então, eu peguei essas 5 empresas que eu mencionei para você e olhei o retorno nos 12, 24 e 36 meses posteriores ao IPO. Só para a gente ter uma noção, a Visa fez o IPO em 2008 e 12 meses depois do IPO, ela tinha uma rentabilidade acumulada de menos 18,40%. 24 meses depois, ela já tinha subido de forma acumulativa 49% e 3 anos depois, 19,71%. Ou seja, nos primeiros 12 meses ela performou negativo, mas 2 e 3 anos depois, ela performou bastante positivo. A NTT caiu 16,01% no primeiro ano. Nos 24 meses posteriores ao IPO, ela teve um retorno de zero, então ela teve a mesma valorização, né, mesmo valuation do IPO. E na rentabilidade de 36 meses, ela tinha performado apenas 8,68%. Quando a gente fala do SoftBank, 49% de queda no primeiro ano, 54%, quase 55% de retorno positivo nos primeiros 2 anos depois do IPO e 77% de retorno positivo depois de 3 anos do IPO. Alibaba com 43% de retorno positivo, então olha que surpresa positiva, né? 43,5% de retorno positivo. 2 anos depois, uma queda acumulada de 31% e 3 anos depois, uma queda acumulada de 60%. A Saudi Aramco teve um IPO mais recente, teve uma performance positiva de 0,84 nos 12 meses após o IPO. Tá interessante, porque a gente, de novo, pegou o meio da pandemia. Naquela época, até o petróleo foi cotado a patamares negativos, então, uma bagunça completa. 2 anos depois do IPO, 1,13% de retorno negativo. E 3 anos depois, 3,67% de retorno negativo. Então a gente vê que a Saudi Aramco teve ali um retorno praticamente no 0 a 0, porque cair 3% em 3 anos é muito pouco, é quase que irrelevante. Então esses são os resultados do maior IPO da história, e agora a SpaceX ela se torna o maior IPO da história porque ela fez um levantamento de capital muito robusto. Então só para relembrar, a Saudi Aramco tinha levantado 25 bilhões de dólares. A SpaceX, nesse IPO que foi feito recentemente, levantou 75 bilhões de dólares, ou seja, 3 vezes mais que o maior IPO anterior. E isso chama bastante atenção, evidentemente. Só que o grande ponto é, o que você precisa entender é que a partir de agora você não consegue mais participar do IPO da SpaceX, ele já está feito, mas você tem a possibilidade de investir na SpaceX. E como que você pode fazer isso? De 3 formas específicas. A primeira delas, investir através de um fundo de investimento em ações que tem exposição à SpaceX, inclusive existem alguns fundos que têm 100% das ações em SpaceX, então você consegue investir através de um fundo de investimentos, particularmente a forma mais horrível de você investir, você vai pagar taxa de administração, enfim, não faz todo sentido você investir dessa maneira. A segunda forma é você abrir uma conta internacional e comprar as ações da SpaceX diretamente na bolsa americana. E a terceira forma é você investir através de BDRs, ou seja, a réplica das ações americanas, só que trazidas para real no Brasil. O código da SpaceX é SPCX na bolsa americana e SPCX34, que é o BDR na bolsa brasileira. Então você tem essas 3 formas de investir. Mas será que vale a pena você fazer isso? Será que é um bom negócio você entrar nessa ação agora só porque ela fez o IPO e está todo mundo falando dela? Vamos a alguns dados interessantes. De forma geral, 70% dos IPOs perdem valor 12 meses depois do lançamento. Ou seja, se eu fizer um IPO hoje e olhar o preço dessa ação daqui 12 meses, existe uma chance de 70% dessa ação estar em patamares negativos, em rentabilidades negativas. Isso é um ponto importante porque ela vai casar justamente com o momento em que é feito o IPO. Geralmente as empresas fazem o IPO no momento de euforia para aquela tese específica. Então a Saudi Aramco fez o IPO em 2019, quando o mercado de petróleo estava muito em voga, né? A Alibaba também fez em 2019, quando todo mundo falava, começou-se a falar que a China ia realmente se tornar a maior potência do mundo. Então as empresas aproveitam o momento do mercado para fazer o IPO e aumentar a valorização, o valuation das empresas, né? O preço dessas empresas no mercado financeiro. A SpaceX fez exatamente a mesma coisa. Tá todo mundo falando de inteligência artificial, inclusive eu fiz um vídeo falando que a IA é uma bolha, vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada. Então a SpaceX ela aproveitou esse momento que todo mundo fala de tecnologia, corrida espacial e inteligência artificial e fez o IPO dela. É bastante provável que a gente esteja num momento de euforia com esse segmento de empresa. Então isso me faz pensar 2 vezes antes de entrar nessas ações da SpaceX nesse momento. E dentro das empresas que depois do IPO tem uma boa performance, a gente tem uma premissa geral que são empresas que quando fizeram o IPO
já são lucrativas. E numa estimativa geral, as empresas que performam bem depois do IPO são empresas que já entraram na bolsa americana, brasileira, qualquer bolsa, com lucros. Então, empresas que já estavam no positivo e entraram na bolsa por N motivos. Então, essas empresas costumam performar melhor. Do contrário, empresas que entram na bolsa com déficit, ou seja, com saldo negativo, com a conta no vermelho, de certa forma, o mercado exige dessas empresas um crescimento constante e muito maior. E isso pode pressionar as empresas a terem um retorno negativo nos próximos 12 meses. E quando a gente olha especificamente para o caso da SpaceX, ela teve um lucro líquido negativo, ou seja, um prejuízo líquido nos últimos balanços, e isso faz com que o mercado esteja olhando para a empresa agora com um potencial de crescimento. Ou seja, o mercado espera que a SpaceX reverta os prejuízos do passado, comece a gerar caixa positivo e a partir desse caixa positivo ela faça mais caixa e seja uma empresa lucrativa nos próximos meses. E aí entra aquela análise micro, aquela análise de olhar para a empresa e entender o que está acontecendo. E aí quando a gente analisa o que está acontecendo na Starlink, a gente precisa se perguntar por que ela captou 75 bilhões de dólares, e eu peguei aqui alguns pontos, 5 pontos especificamente, para a gente falar. A primeira delas é a Starlink, que faz parte da SpaceX, que é a maior fonte de receita do negócio, que é ali internet via satélite, que eles colocam o satélite lá no espaço e a internet funciona de qualquer lugar, não precisa de fibra ótica. A Starlink é a grande vitrine da SpaceX ao longo dos últimos anos e tem sido e vai continuar sendo o principal foco do mercado financeiro, analisar o resultado da Starlink. Outro ponto importante é que a SpaceX já tem contratos assinados para o lançamento do Falcon 9, nessa corrida espacial aí que o Elon Musk quer participar, né? O Falcon 9 ele teve lançamentos comerciais e governamentais já feitos e contratados, e aí importante ressaltar por que a SpaceX ficou tão famosa, né? Porque ela fez o foguete da ré, naquele famoso pouso do foguete nos Estados Unidos. Isso fez com que a SpaceX entrasse em grande ponto, e na estrutura do mercado, o que os investidores estão analisando? O maior custo para você lançar um foguete é o custo de destruição, né? Então você lança o foguete, em teoria, você destruía ele, então era um custo morto, né? Era um dinheiro que ia pro lixo. A SpaceX conseguiu reciclar esse custo. Isso reduz muito o lançamento de foguetes para o espaço, então isso é uma perspectiva do mercado. Além disso, tem o Starship, que é justamente esse foguete aí que deu ré, que tem uma estimativa de redução de custo de lançamento de 90%. Então, se a gente tem uma empresa que está inclusa num segmento que é muito caro e ela consegue reduzir 90% desse custo, pô, é uma empresa que é de certa forma interessante. Pensa lá no DeepSeek, quando a gente teve aquela questão do DeepSeek, se eu não me engano foi no ano passado, né? Uma IA que foi lançada com 90% menos custos. Pô, isso abalou o mercado de inteligência artificial no Ocidente, e aí a gente teve uma questão ali de como que a IA ia manejar custo e retorno. Isso também está acontecendo na Starship agora. Além disso, existe a Starshield, que são satélites exclusivamente militares com contratos firmados com o governo americano para fazer a defesa dos Estados Unidos. Então, esses contratos governamentais militares, eles costumam gerar receitas muito grandes para as empresas e costumam ser bons contratos, porque eles têm um vencimento maior, uma recorrência de pagamento, evidentemente, quase que 100% segura. Então, essa Starshield aí, ela tem também um braço muito importante dentro da SpaceX. E tem também a narrativa do próprio Elon Musk de colonizar Marte. Ele quer ser o grande fundador da colonização de Marte, colocar mais de 1 milhão de pessoas em Marte, e isso vai entrar, claro, no balanço da SpaceX, porque se a SpaceX for a única empresa que consegue levar você para Marte, você tem esse frete exclusivo de pessoas e produtos, e isso pode ser interessante, mas assim, de novo, eu acho que aqui a gente tem que dar uma olhada e fazer um freio adicional. Só que dentro dos últimos balanços, a SpaceX ela teve um faturamento de 18,7 bilhões de dólares, mesmo assim teve um prejuízo. Então, falando especificamente da SpaceX, ela vai ter que reverter esse prejuízo e se tornar uma empresa lucrativa nos próximos meses para que as ações realmente sejam valorizadas e que o mercado busque comprar cada vez mais essa empresa. E essa exigência do mercado por lucro e crescimento, ela pode não acontecer, em especial porque a SpaceX está envolvida num mercado de muito risco, né? Quando você lança um foguete e dá errado, você perde muito dinheiro. E quando você lança um foguete e dá certo, você tem a capacidade de ganhar muito dinheiro, mas não necessariamente isso vai acontecer. Além disso, é um segmento que depende muito da visão do governo americano. Se a gente daqui a pouco tiver um governante, um presidente que não está preocupado com corrida espacial, a SpaceX ela pode ser prejudicada, porque o capital privado ela é um percentual muito pequeno nesse mercado. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, por isso que é importante que você analise a empresa antes de investir, e na verdade analise qualquer empresa antes de investir. E como se tornou o maior IPO da história, essa SpaceX ela pode entrar já nos índices oficiais das bolsas americanas nos próximos meses. Na Nasdaq é esperado que ela entre ainda esse ano, porque ela tem uma regra de que após 15 dias do IPO, a empresa já pode entrar na composição do índice Nasdaq. Quando a gente fala do S&P 500, o S&P 500 exige 12 meses da empresa listada
listada em bolsa, então para entrar na composição da S&P 500 somente após o próximo ano. Isso pode chacoalhar os investimentos no mercado financeiro, porque daqui a pouco se a SpaceX valer 5%, 6%, 10% do ETF, o ETF vai estar muito suscetível a uma empresa que recém fez o IPO. E como eu mencionei, empresas que recém fizeram IPO têm a tendência de performar negativo nos próximos 12 meses com 70% de chance. Então pode ser que as bolsas americanas caiam, não porque elas erraram, né? Não porque está ruim o mercado, mas pela grande concentração nessas empresas menores, né? Dessas empresas mais recentes, que é justamente o que eu falei, que a IA é uma bolha porque existe uma concentração muito grande em poucas empresas. E isso nos faz chegar na resposta final desse vídeo. Vale a pena você investir na SpaceX agora? Para a gente falar disso, é preciso separar o seu investimento de duas formas, o investimento especulativo e o investimento de longo prazo. Se você quer fazer um investimento especulativo, bom, você já começou errado, porque eu não acredito em investimentos especulativos. Eu acho que dá muito errado, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Então, se você quer investir na SpaceX só porque está todo mundo investindo e você acha que as ações vão subir porque está todo mundo procurando, não esquece, isso não vai acontecer. É uma dinâmica completamente diferente do mercado, então não invista se você quer apenas ganhar dinheiro. Agora, se você acredita na tese da SpaceX, se você acha que é uma boa empresa, acha que é uma empresa lucrativa, eu ainda assim não recomendo que você invista, justamente pelo fato de que 70% dos IPOs rendem negativo nos primeiros 12 meses e pelo fato também de que a SpaceX é uma empresa que dá prejuízo. Então, o que eu recomendaria nesse caso? Você acompanhar essa empresa por 12 meses, um ano, você acompanhar o que vai acontecer no balanço da SpaceX, as notícias que vão sair, o que o mercado vai nos dizer em relação ao preço, e somente depois de um ano e meio, você começa a investir gradativamente na SpaceX. Antes disso, eu não vejo que faça sentido você colocar um único real, um único dólar nessa ação da SpaceX, porque a gente não sabe como é que a empresa vai se comportar em relação ao mercado. Vale lembrar que eu também já fiz um vídeo aqui no canal falando dos 5 investimentos que eu teria para sempre, aqueles investimentos que você compra e esquece, nunca mais se preocupa com isso. Também vou deixar o link aqui nos cards. E a SpaceX evidentemente não está dentro desse escopo dessas empresas, porque eu não acredito no investimento em ações especificamente. Eu acredito num portfólio diversificado entre renda fixa e renda variável, entre Brasil e também Estados Unidos. Então, não acho que faz sentido você investir na SpaceX, mas se você tem patrimônio para investir, você quer investir da forma correta, eu vou deixar o link na descrição para você fazer o seu diagnóstico financeiro e falar diretamente comigo para a gente montar um bom planejamento financeiro para você, seja na conta brasileira, seja nas contas internacionais. Então, via de regra, o Elon Musk se tornou o primeiro trilionário do mundo, a SpaceX é o maior IPO da história, e mesmo assim, não vale a pena você investir nas ações da SpaceX. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e eu vejo você no próximo vídeo que vai ficar aí na tela.